A associação, a Pabor começou há 25 anos atrás, como a gente sabe, através eu acho que o grande motivador da época foi o seu Percy Putz, que reuniu na verdade, os investidores da época. Nós tínhamos poucos ainda produtores rurais. Começou em 88 a dificuldade de comercialização da borracha no estado de São Paulo, porque foi justamente o início da produção de borracha. Surgiu a necessidade da Apabor, mais ou menos, no início da década de 90, por aí. Eu então provoquei uma reunião que aconteceu a primeira em setembro, que nós convidamos todas as pessoas que a gente tinha conhecimento que eram produtores. A seringueira era muito nova no estado. E era tudo pessoal que era de laranja, café. Ia chegar a plantar seringueira, era complicado. O cara falava, que é isso? Aí só existe na Amazônia, onde já se viu isso, né? Nós realizamos na sede da Associação Comercial, da CIR, uma assembleia em que foi bastante ativa. Nós tivemos mais de 70 pessoas presentes, o que para a época era quando se convoca uma reunião para fazer uma associação, e ficamos muito satisfeitos com o resultado, em que foi eleita então uma diretoria. Para mim, o grande diferencial da Apabor é que é uma associação que reúne 3 elos de uma cadeia de 5 elos. Mas, na verdade, ela nasceu já com esse projeto de ser uma entidade que representasse toda a cadeia da borracha natural. E era sempre com o intuito de dividir o conhecimento para que as pessoas tivessem um pouco mais de entusiasmo e vontade de plantar sem o medo. Quem está entrando no setor hoje, de você ter uma associação que é consolidada, que apoia as diferentes elos da cadeia, que buscam garantir um equilíbrio para a relação entre os elos na cadeia produtiva, eu acho que é de fundamental importância. Comecei a observar, no começo da minha carreira de aveicultor, vários expoentes que nós tivemos no setor, e todos eles, de alguma maneira, ligados à Apabor. Então tivemos aí o Benese, o João Sampaio, o Marco Santin, o Percival Costa, pai, filho, E por aí vai. Um dos trabalhos que o Percival me convidou foi de acompanhá-lo na implantação, no comecinho da implantação da seringueira aqui na região nossa. Era o seu Vanderlei, antes era o Percy, o Dr. Jaime Vasques, sempre um incentivador de plantio, que ele era do Instituto Agronômico de Campinas. Aqui no interior tinha o Dr. Percival Costa, que também era um grande incentivador dos produtores a plantar. E eu lembro também que eu dizia ao Dr. Jaime, vamos trazer o pessoal que fornece material para nós, o pessoal que fornece assistência técnica, o pessoal que trabalha com a gente para também fazer parte da associação. E eles fizeram isso por amor à cultura mesmo. Dr. Jaime Vasques é uma figura muito importante para nós do setor da aveicultura aqui no estado de São Paulo, porque ele é o grande responsável por isso existir. Por nós estarmos aqui, o Dr. Jaime é um dos grandes responsáveis, não vou falar único, mas um dos grandes responsáveis. E o Dr. Jaime era uma pessoa incansável, ele tinha um vigor e uma atividade incrível. Eu estou desde o começo, participei desde da confecção do estatuto, desde dos primeiros, como muitos outros parceiros, várias pessoas. Numas primeiras reuniões tinham 3, 4, 5 pessoas, Hoje a gente enche a associação que falta lugar para ela. Meu envolvimento maior foi a partir dos anos 2000, que aí eu fiz parte da diretoria da Apabor. Mas vamos dizer assim, conheço a Apabor desde a origem. Porque a gente trabalha muito em termos de Câmara Setorial da Paulista, em Câmara Setorial Federal. A gente trabalha muito com um pouco de marketing para a gente conseguir bons preços para os produtores. Isso é uma tônica geral, desde o tempo que foi o Percy até hoje a gente trabalha
em cima de conseguir bons resultados para os produtores e para as usinas de borracha. Hoje é uma entidade que está mais profissional, uma entidade que tem sangue novo, tem uma moçada aí que está muito dedicada e muito preparada para enfrentar todos os problemas recentes. Já mostraram os resultados que foram feitos recentes aí, muito importantes para todo o setor. Com a vinda do Fernando, nós conseguimos uma visibilidade através da Abrabor, né? E nós estamos mantendo, e hoje nós estamos aí com o Diogo fazendo isso já em termos internacionais. E aí eu entrei de cabeça mesmo nessa representação institucional do setor. E nessas idas a Brasília, foi aonde o governo federal perguntou se o problema era só São Paulo. Ela falou, não, o problema é Brasil, né, onde tem borracha. Aí deram a ideia de se formar uma associação nacional. O grande avanço foi esse, usando técnicas modernas, divulgando, chegamos num ponto em que somos mais respeitados. Eu acho que nós estamos assim, criando uma base muito boa para uma associação que não tem limites. Eu acho que a associação se completa com isso, quer dizer, ela tem uma boa estrutura interna, ela atende às reivindicações, ela dá resposta, como nós demos resposta na época do PEPRO, né, do subsídio, e também para mostrar que nós somos um setor vivo e queremos contribuir para a economia nacional. Então, quando a Apabor percebeu a expansão que houve nos outros estados, sobretudo nesses últimos 10 anos, ficou muito claro que ela não estava mais sozinha no cenário. Fundamos a Abrabor para poder reunir a veicultura brasileira, né? E aí chegou o Diogo, né? E um pouco antes do Diogo veio um sangue novo aí do Fabinho, do Fernando, né? Que trouxe aí uma atividade, uma ação para a associação que eu considero muito importante. E mais recentemente tive o prazer de ter sido convidado por eles para assumir a diretoria executiva, agora nesse ano de 2017, e continuar tentando colaborar para intensificar esse trabalho. Essa gestão nova da Apabor, eles são inteligentes e capazes. Então eles vão agregando, eles vão puxando. Isso não tem erro. Na verdade, tem uma série de professores, né, nesse período aí, com quem eu vim aprendendo bastante. Os novos que estão entrando estão aprendendo muito com os mais velhos, né, que são uma experiência para a gente, principalmente para mim. Ali nas reuniões eu vou aprendendo muito com eles. Eu vejo que nós estamos caminhando a passos largos e firmes em prol da evolução do setor. Isso é um benefício coletivo, porque isso beneficia todos os produtores de borracha. É igual o negócio do chinês, você põe um monte de pauzinho, é duro de quebrar, um só você quebra fácil, né? A Apabor hoje realmente, vamos dizer assim, é com letra maiúscula. Então é isso que eu desejo, que um produtor entre lá e a vida dele seja, a parte agrícola seja realizada. Hoje a gente sabe que é uma entidade que tem uma representatividade importante no cenário nacional hoje. Então hoje a associação não está uma coisa caseira, ela está um negócio bem empresarial, está bem focada mesmo, bem organizada mesmo. Essa foi a grande mudança da Apabor nesses últimos anos aí, que a gente está falando talvez de 2012 para cá, é que ela passou a se profissionalizar. Então, agora você tem pessoas que trabalham exclusivamente, pessoas que são escolhidas porque tem um perfil, porque tem um conhecimento técnico específico que podem ajudar a associação a crescer, como uma empresa. Ela vem, a cada ano que passa, ficando mais forte no sentido de ter mais conhecimento. São pequenos detalhes que no momento de crise não trava a cultura, né? Empurra para frente. Agora, quando você consegue contar uma história, quando você consegue apresentar uma narrativa e que ela faz sentido e que ela é interessante, que ela é apaixonante, eu acho que você vai trazendo cada vez mais gente para dentro da brincadeira, né? Gostaria que nós tivéssemos, nos próximos 25 anos, discutindo problemas de exportação de borracha, né? Que o Brasil voltasse a ser
um produtor tão importante como ele foi na origem, né, da Hévia em Manaus, em Belém, no início do século passado. O setor precisa, né, de uma associação forte. Uma associação forte faz com que a gente tenha um subsídio. A gente quer brigar para ter sempre um preço justo para todo mundo. Todo mundo tem que ganhar, não pode um só ganhar. Tem que ser a cadeia toda ganhando. Esse é o grande foco da associação, é estimular, fomentar o setor, né? Para que se tenha expansão, que cresça de uma forma consistente. Mas se a gente contar, ver o que já aconteceu e olhar para frente, a gente vê que a tendência é continuar crescendo, continuar melhorando, continuar sendo mais importante. Mas se você não sonhar, não tiver essa disposição, o que você vai realizar? Que na verdade a Apabor ela é uma construção. A Apabor ela não é a Apabor. A Apabor é o que nós que estamos lá na Apabor fizermos dela.